Boa tarde. Vamos à correção do simulado de reciclagem número 17. Pergunta número 1. O condutor que não utiliza cinto de segurança está passível de ser autuado e, além da multa, receberá quantos pontos no seu prontuário? Então, é a letra A que é a resposta certa. 5 pontos, tá, pessoal? Porque dirigir sem cinto de segurança é infração grave, entendeu? E quando você comete uma infração grave, é 5 pontos que vai no seu prontuário. Pergunta de número 2. A placa de regulamentação proibido ultrapassar determina, então letra A que é a resposta certa, ao condutor de veículo que é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado, tá ok? Placa na frente da questão, tá ok, pessoal? A placa vai estar na frente da questão, certo? E vamos à pergunta número 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qual das infrações abaixo prevê, além de pagamento de multa, a suspensão de dirigir por 1 ano, ou seja, 12 meses, né? Então, a letra C de casa que é a resposta certa aí, ó. Disputar a corrida, tá ok, pessoal? Então, se disputar racha na rua, tal, essas coisas, da suspensão da sua habilitação por 1 ano, tá ok, pessoal? Então, só uma curiosidade aqui, a carteira não fica suspensa só por pontuação, tá ok, pessoal? Ela fica suspensa também por algumas infrações que são de suspensão direta, tá ok? E uma curiosidade muito importante é que é o seguinte: antigamente a carteira ficava suspensa com 21 pontos, agora se atingir 20 pontos já fica suspensa a CNH, tá ok? Pergunta de número 4. A quem compete nomear os presidentes dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, né? Então, letra C de casa que é a resposta certa. São os governadores, tá ok, pessoal? O trânsito, ele é de competência dos estados, tá ok? Tem o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que faz as leis de trânsito de modo federal, né? Mas os DETRANs são órgãos estaduais, tá ok? Então são os governadores, né, que elegem, né? Pergunta de número 5. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame, letra D de dado, que é a resposta certa, né? De aptidão física e mental, tá ok, pessoal? Pergunta de número 6. Estacionar um veículo em desacordo com a regulamentação é infração punível no artigo 81 do CTB, que é o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Multa e remoção do veículo, tá ok, pessoal? Um macetinho aí, sempre que for uma infração de estacionar, ou seja, de estacionamento, né? Além da infração, né, além da multa que você vai receber, também precisa resolver o problema. E resolver o problema é como? Remoção do veículo. Então, geralmente quando for uma multa, uma pergunta que a pessoa estacionou de maneira irregular, sempre vai na opção de resposta de remoção, tá ok? Que geralmente é ela. Pergunta de número 7. O condutor, para poder dirigir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, deverá ser habilitado na categoria letra A, que é a resposta certa. Categoria A, tá ok, pessoal? Categoria A, que é a categoria de moto, e ela é para pilotar veículos de 2 ou 3 rodas, tá ok? Pergunta de número 8. Quanto à segurança dos veículos, podemos afirmar que letra B de bola, que é a resposta certa. É vedado nas áreas envidraçadas do veículo o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo os que possuem aparelhos retrovisores em ambos os lados. Tá ok, pessoal? Pergunta de número 9. Qual o significado da placa A42C? Letra D de dado. Pista dividida. Pergunta de número 10. Qual o significado da placa R25C? Letra D de dado. Siga em frente ou à esquerda. Pergunta de número 11. O condutor teve seu direito de dirigir suspenso por ter somado 40 pontos no período de 12 meses. Isso só ocorreu por qual motivo? Letra C de casa, que é a resposta certa. O condutor não cometeu nenhuma infração de natureza gravíssima, tá ok, pessoal? Essa questão dos 40 pontos é só para os motoristas profissionais, tá ok? Motorista comum que vai dirigir só o seu veículo de passeio, né?
é só 20 pontos no prontuário, tá ok? E esses 40 pontos também, para os motoristas profissionais, é só se ele não tiver cometido nenhuma infração gravíssima, entendeu? Né? Tomou algumas multas graves, algumas multas médias, talvez algumas leves também, né? Mas não cometeu nenhuma gravíssima, tá ok, pessoal? Lembrando que tome cuidado com isso, porque o maior grupo de multas do Código de Trânsito Brasileiro, o maior grupo de multas são das gravíssimas, tá ok? Então é muito difícil você não tomar uma gravíssima. Pergunta de número 12. A placa ao lado R9 mostra que é dedidado que é a resposta certa. Proibido o trânsito de caminhões na área ou via sinalizada. Pergunta de número 13. A má conservação, buracos, falhas e irregularidades são condições adversas. Letra C de casa, que é a resposta certa. Da via. Pergunta de número 14. O homem, a via e o veículo são elementos que formam o trânsito. A responsabilidade maior pelos acidentes cabe, letra A, que é a resposta certa. Cabe, né, ao homem. Tá ok, pessoal? Pergunta de número 15. Você está subindo uma ladeira e precisa parar seu veículo a fim de aguardar a abertura do semáforo. Nessa situação, você age preventivamente. Quando? Letra B de bola, que é a resposta certa. Mantenha a distância segura do veículo que está à frente. Pergunta de número 16. O condutor dirige em velocidade superior à máxima permitida para o local. Sobre a conduta desse condutor, marque a alternativa correta. Letra B de bola. Imprudência. Pergunta de número 17. É permitido ao condutor transitar na contramão em qual situação? Letra B de bola, que é a resposta certa. Para ultrapassar outro veículo e unicamente pelo tempo e a distância, né? Vou acrescentar aqui, e a distância necessária para isso. Dá na contramão, pessoal, só se a sinalização permitir e só para fazer ultrapassagem. Pergunta de número 18. Há uma discussão no interior do veículo enquanto você dirige e que está interferindo na sua atenção. Nessa situação, você deve, letra C de casa, que é a resposta certa, parar o veículo em local seguro ou solicita a interrupção da discussão até chegarem ao destino. Pergunta de número 19. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que, letra A, que é a resposta certa, percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou diminuí-los. Pergunta de número 20. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo, letra D de dado, que é a resposta certa, para aumentar a distância segura do veículo que vai à frente após passar por um ponto fixo. Pergunta de número 21. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar, letra D de dado, que é a resposta certa, a Polícia Militar. Pergunta de número 22. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone, letra C de casa, do SAMU. Pergunta de número 23. Manter a calma, garantir a segurança e controlar a situação são ações que, letra A, que é a resposta certa, tá, pessoal? Né? Amenizam as condições que possam agravar o quadro geral, né, das vítimas. Então, vamos lá. Pergunta de número 24. Aponte abaixo quais os tipos de acidente de trânsito existente, entre outros, né? Letra A, atropelamento. Atropelamento é quando atinge um ser vivo, né? Um animal ou um ser humano. Colisão frontal, quando bate de frente. Letra C, colisão traseira, quando alguém bate na sua traseira. E aí, então, a resposta certa é a letra D de dado. Todas estão corretas. Pergunta de número 25. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando, letra A, transita em velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito. Pergunta de número 26. O trânsito em condições seguras é um direito de, letra A, de todos, né? Pergunta de número 27. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada, tá ok? Pergunta de número 28. Para um comportamento seguro, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 29. Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação para o trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Pergunta de número 30.
Dirigir um veículo ameaçando os pedestres ou usá-lo para arremessar água ou detritos sobre eles é considerado o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Uma falta de respeito e de cidadania. Obrigado por estar conosco e boa sorte na sua prova.